Agora no quinto programa, a parte 5 da semana 3. E aí, nosso velho problema de ver primeiro se o número usuário que é real ou inteiro, trata o caso dele não ter entrado com os valores que são real ou inteiro. E aí, no caso de ter escolhido trabalhar com inteiro, considerar de novo que é um inteiro positivo e faça com que o programa imprima todos os números em ordem decrescente, ou seja, do valor informado até zero. Então, ele quer o contrário. No problema anterior, ele imprimiu todos de zero até o número. Agora ele trocou. É do número até zero. Então vai mudar alguma coisa. E a parte, ele também quer outra coisa. Olha, imprimir inteiros com espaço para números de 5 dígitos. Então agora a gente vai formatar os nossos números. Inclusive para número real. Olha, no caso de ter escolhido trabalhar com número real, o programa deve imprimir o número contendo 7 dígitos no total, sendo 2 dígitos para a parte decimal. Então como que a gente manda imprimir um número, mas falando, eu só quero 2 dígitos depois da vírgula, eu quero que o total seja tantos espaços, então é isso que a gente vai fazer agora. Bem, como é muito baseado no outro problema, eu vou copiar aqui a solução do outro, para a gente agora adaptar aqui. Então, vamos lá. A primeira parte aqui não muda. Se for um número inteiro. Então agora, o que eu tenho que fazer? O conte, ao invés dele começar em zero, e aqui dentro eu testar se ele é menor ou igual a num, e aqui dentro fazer ele ser igual a ele mais 1, eu vou fazer o contrário. Eu tenho que fazer o conte, ao invés dele ser zero, ele ser o próprio num, porque é para imprimir do número até zero. Agora mudou, é de trás para frente. Se ele pedir aqui em num, número 5, ele vai ter que imprimir 5, 4, 3, 2, 1, 0, e não de 0 até 5. Então o conte vai começar em 1, e enquanto o conte for o quê? Maior ou igual a 0, porque uma hora que ele for negativo já não é mais. 0 é o último valor que é para ele imprimir. Então imprima e o conte, ao invés de ser mais 1, vai ter que ser menos 1, porque senão ele só aumentaria de valor e geraria um loop infinito, porque essa condição aqui de conte ser maior ou igual a 0 ia sempre ser verdadeira. Então eu troquei. No entanto, falta formatar. Ele quer esse número inteiro contendo 5 dígitos. Então eu faço o seguinte, conte, 2 pontos, 5D. Então D de número decimal, na verdade. Não, peraí, número inteiro. Só um minuto, deixa eu confirmar esse D aqui. Eu vou deixar ele aqui, tá? Nós vamos testar agora mesmo. Vamos testar agora já. Inteiro. Aí imagino que fosse 5. Então ele foi lá e parece ter impresso aqui todo mundo de 5 até 0. Tá? E ele imprimiu 5. Tá vendo que ele andou 5? Ele está imprimindo 5 casas. 1, 2, 3, 4, 5. Se um dos números, imagina que tivesse entrado aqui com 100, ele ia imprimir todos rente aqui, ó, rente aqui a esse ponto, ou seja, ele sempre deixaria 5 casas aqui e imprimia todo mundo alinhadinho aqui na frente. Então o 5 está aqui, mas se fosse o 10, ele estaria começando aqui, ó. Ele ia ocupar essas duas casas decimais. Então o 5D, o que ele fez foi, eu quero um espaço de 5 caracteres. E o número, ele é do tipo inteiro, por isso tem D aqui. E esse D eu ainda vou falar para vocês o que é, que agora eu não estou sabendo. Mas, vou apagar esse print aqui que não precisa também, né? Não está fazendo nada ali dentro. E eu tenho também que fazer o que agora? Formatar o número real. Então, o programa deve imprimir um número contendo 7 dígitos no total, sendo 2 dígitos para a parte decimal. Então agora, eu não tenho mais que calcular teto e chão, eu tenho só que apresentar o próprio número formatado. Então eu não preciso mais de imprimir aqui as outras coisas, tá? Eu só preciso que esse num, então eu vou ter que colocar 2 pontos, aí fica, eu quero, olha, no total ele tem que ter 7 caracteres, 7 dígitos, caracteres não, dígitos, e 2 dígitos para decimal. Então eu tenho que colocar assim, ó, 2 pontos, 7
ponto 2, F. Então, o 7 é o tamanho total, o que vem depois do ponto, e o número que vem aqui, que é o 2, ele significa o tanto de casas depois do ponto, depois da vírgula. E o F é porque é um número, uma variável do tipo ponto flutuante, que é o tipo real. Então, vamos lá ver se agora ele funciona também. Vou colocar inteiro aqui. Então, só para vocês verem, se fosse 1000, todos eles, os números, olha, eles estão rente aqui ao quinto, a quinta casa, olha. Então, todos eles deixam espaço, se necessário, aqui na frente, para eles ficarem alinhadinhos aqui à direita. Olha o que vai acontecendo. Tá vendo? Então, é esse o ponto de alinhar números inteiros, tá? Que a gente fez aqui, ó, colocando logo depois da variável 2 pontos, o número que a gente quer de casas aqui na frente e o D. E aí, para números reais, é um pouco diferente. Né? Aí já não é só o 5D, porque números reais tem também o tamanho, o número de casas depois da vírgula. E aqui eu discrimino as duas coisas, tanto o tamanho total, que foi 7, quanto o número de casas depois da vírgula, que foi 5. Então vamos rodar para um número real agora. Então aqui eu quero real, e o valor que eu quero é 6.794, esse número aqui. Ó. Então ele me imprimiu ele com duas casas decimais. Inclusive ele já arredonda. Tá? Vamos lá, tá vendo? E por que ele deixou um valor aqui, ó, um espaço aqui? Ó? É o total de 7, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sem contar o ponto. Então ele não, na verdade aqui tem um espaço a mais, ele conta o ponto sim, tá? O ponto vai contar um espaço aqui. E aí ele bloqueou aqui a parte decimal, né, para ficar só com, no caso, com 2 números. Ele pediu mais alguma coisa? O programa deve imprimir um número contendo 7 dígitos no total, sendo 2 dígitos para decimal. Pronto, ele imprime o número real. Então está aqui o nosso programa, né, que agora a gente já viu um while, que na verdade é o while do mesmo jeito, tá? Mas ele, ao invés dele contar, é um contador inverso, ao invés dele contar de baixo para cima, ele conta de cima para baixo. Então ele começa valendo o maior número e vai até 0, e vai imprimir todos eles. E também está manipulando a impressão para configuração de valores, seja valores inteiros quanto valores reais também.